Primeira carta do apóstolo João, o último capítulo desta carta, que é o 5. Nós vamos ler 2 versículos também, que é o 14 e o 15. E nós estamos chegando à final da nossa série de oração. Final. Talvez mais 2 além dessa, tá bom? Nós vamos encerrar o ano. E aí eu tenho uma palavra para a igreja também. Eu já está preparada, já foi pregado uma vez fora daqui, mas é para aqui, talvez no primeiro domingo, assim que acabar aqui, ou talvez no primeiro domingo do ano, a gente pregue ela, tá bom? Vamos ver o que Deus vai direcionar aí, mas você não vai poder faltar para ouvir essa palavra, viu? Porque a palavra de Deus para a igreja tem meses. Ok? Achou aí? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos 14 e 15. Aí dá para ficar de pé em reverência à palavra de Deus. São 2 versículos. Glória a Jesus. E esta é a segurança que temos para com Ele, que, se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Eu sei que a sua está um pouquinho diferente, mas aí o sentido é o mesmo. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Vamos dizer amém? Amém. Pode sentar, meus irmãos. Já oramos, estamos aguardando que o Espírito Santo continue não só presente neste lugar, mas ele atua de maneira específica, né? Porque é assim que o Senhor faz. Eu quando era jovem, novo, há 100 anos atrás, né? Acho que eu falei isso, não sei se foi quinta ou hoje de manhã. Às vezes a gente tem quando a gente é novo, a gente tem muitas ideias, né? A gente tem muitas ideias, tem muitos sonhos. Então eu pensava assim, não, eu já tenho o Espírito Santo, só eu manter, né? Mas não é não, irmão. O Espírito Santo ele atua de formas diversas, em pessoas diversas, e na mesma pessoa também de maneira diversa. Se você buscar o Espírito de Deus de maneira mais profunda e constante, ele vai revelando novas coisas para você. No culto nós tivemos aqui, vamos dizer, a presença de Deus está nesse lugar, mas agora teremos um momento da palavra de Deus, que é um momento importante, peculiar, e você não pode sair daqui sem ter sido movido, tocado pelo Espírito Santo. Não tem como, não, é inaceitável, você não pode aceitar sair do culto sem o Espírito de Deus ter lhe falado alguma coisa para você, não é para a igreja não, para você, entendeu? Então esse momento da mensagem, o momento da oração que se faz é para que esta forma peculiar, essa forma específica do Espírito Santo fale com você. Então hoje a gente vai falar sobre a confiança em oração. Acabamos de ler isso aí, sobre a confiança da oração. Mas, para nós começarmos, eu quero dizer assim, que um dos maiores obstáculos que encontramos quando nós vamos para a oração, e olhando um versículo como esse, é que ficamos na dúvida se estamos pedindo de acordo com a vontade de Deus ou não. Eu acho que a maioria das vezes, muitos cristãos vão para a oração e ficam sem saber, mas eu posso pedir isso, eu não sei se é da vontade de Deus. E o fato de não sabermos faz com que nos aproximemos de Deus na oração com certo receio. Quando às vezes somos incentivados, não, irmão, pede a Deus, você já orou
sobre isso. Aí você sabe que a pessoa não orou, ela fala assim, já, né? Tudo bem, não vou considerar uma mentira, né? Mas você sabe que não já, é aquele já assim, que ela não sabe se ela vai pedir ou não, que ela está na dúvida se ela pode pedir aquilo ou não, ela tem receio de não ser a vontade de Deus. Então começamos a pensar que se até já pedimos algumas vezes, se já oramos algumas vezes antes sobre isso e nenhuma resposta veio, então a gente acaba concluindo que é melhor que Deus haja da maneira que Ele quiser, porque Ele é sábio, Ele é onipotente, Ele é poderoso, Ele também sabe do que eu preciso. A gente pensa assim. A maioria de nós entende esse versículo assim, chegando mesmo ao ponto de achar que ele quer dizer, esse versículo, que é impossível receber uma resposta de Deus, já que não tem como saber se aquilo é realmente a vontade do Senhor ou não. Estão entendendo aí até agora? Depois, começamos a achar que a vontade de Deus é uma coisa difícil de descobrir. Mas como que eu vou saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é um negócio encoberto. Como? Afinal de contas, como pode o homem ser capaz de imaginar a vontade do Senhor onipotente? Olha para onde nós estamos levando a coisa da oração. Eu me lembro, o pastor daqui foi meu colega de seminário, ele deve se lembrar também no primeiro dia da aula de teologia sistemática, aquele professor nosso lá, primeiro dia. Olha, irmão, para você ver como é que eu era cru. Eu vou falar de mim, vou falar mal de mim, tá bom? Eu já falei com vocês, quando vocês for falar mal de mim, vocês me chamam. Eu sei coisas terríveis a meu respeito, viu? Mas aí eu falo mal de mim. Aí o professor pediu para que a gente escrevesse algumas linhas, né? Quem era Deus? Né? Eu acho que depois eu descobri que todas as aulas, toda a primeira aula de teologia sistemática eu fazia isso. E é bom fazer. Quem era Deus? Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou escrever aqui quem é Deus? Deus é um ser onipotente, insondável. Aí eu fui escrevendo isso. Deus é um ser insondável. Quem sou eu para poder falar sobre Deus aqui? E foi isso que eu escrevi. Umas 3, 4 linhas. Aí, beleza, todo mundo escreveu. Aí o professor pediu, agora dá as respostas aí. Olha, irmão, como o negócio era tão simples, mas para mim era de outro mundo. Aí um escreveu, Deus é um ser que possui todo, Ele é todo amor, Ele é todo justiça, Ele é onipotente. Eu estou assim, meu Deus, era isso que eu era fazer. Aí o outro escrevia assim também, Deus é um ser supremo, é o Criador de todas as coisas. Eu fiquei até com vergonha, irmão de mim. Depois de 30 anos eu estou confessando aos irmãos o que eu fiz. Tá vendo? Então às vezes a gente pensa em Deus assim, aquela coisa insondável, a gente não tem acesso. Então eu não sei se eu estou andando no caminho do Senhor, eu não sei se eu vou orar e se Deus vai me ouvir, eu não sei se isso que eu vou pedir é da vontade de Deus, e se Ele achar ruim comigo. A gente vai todo medroso para a oração, se esquecendo de todas as coisas que nós já aprendemos até aqui, de que Ele nesse momento não nos trata como qualquer um, e sim como filhos. Amém. Quando seu filho chega lá na sua casa, você fica assim, onde ele vai, fica atrás, dá cuidado com o que você vai mexer aí. Não estou falando dos pequenos não, estou falando dos adultos. Dos pequenos tem que ficar atrás mesmo, senão quebra as coisas, né? Mas dos adultos, você fica lá assim, ó, não mexe na panela não, é assim mãe, pai, assim, né? Seu filho chega lá, né? Pode entrar no quarto, pode abrir a panela, pode pegar um pedaço de carne lá, não tem problema nenhum, né? Então você pode fazer assim com Deus também. Na hora que você for para a oração, você eu estou entrando, tá bom? Beleza. Aí você faz isso. Vai lá nas profundezas e conversa com o Senhor também. Amém. Mas vamos lá, discernimento na oração. Eu começo então dizendo que isso é exatamente o contrário do que o apóstolo João tinha em mente quando escreveu essa carta, pois seu propósito era despertar nos leitores e ouvintes
a ousadia, a confiança e a plena certeza de fé de que é totalmente possível orarmos de acordo com a vontade de Deus. É totalmente possível você orar de acordo com a vontade de Deus. João parte do princípio de que quando o crente vai para a oração, ele já discerniu que esta oração está de acordo com a vontade de Deus. Na verdade, podemos ir um pouco mais além. O crente em Cristo tem sabedoria em si mesmo, e nenhum acontecimento, seja com ele mesmo, seja na vida de um modo geral, faz confusão na sua mente, porque a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, nós temos a mente de Cristo. Amém. Glória a Deus. E já sabe o ponto de vista de Deus sobre todas as coisas, ou seja, o crente tem discernimento em todo o tempo para todas as coisas. Amém. Se o crente anda aí meio vacilando nisso aí, ele está precisando ajustar a mente dele com a mente de Cristo. Mas ele já tem à disposição a mente de Cristo na sua vida. Amém. Inclusive o contexto desse capítulo 2 aos 1 Coríntios fala sobre discernimento mesmo, a sabedoria que vem do Espírito Santo. Haja visto que o homem natural vive em função de um espírito não regenerado, onde suas inclinações, quais são as inclinações do homem natural? Fazer a vontade dessa terra, do pecado, a vontade das trevas. Ele não ama a Deus. As pessoas podem dizer, é a vontade que ama a Deus, mas elas não amam a Deus, e nós sabemos disso, e Deus diz isso na sua palavra. Agora o Espírito Santo no crente lhe deu vida, e ele não é só alma vivente, igual quando o homem foi criado, ele passa a ser um homem espiritual. Ele vai um estágio além, entendeu? Mas é possível que, mesmo que a oração esteja de acordo com a vontade de Deus, alguém pode perguntar, diante de tudo que nós vimos até agora, é possível que mesmo que a oração esteja de acordo com a vontade de Deus, a resposta não pode não chegar logo? Claro. Às vezes a gente pergunta por que a resposta está demorando. Ah, Deus não me responde, pastor. Às vezes a irmã vai falar isso. Uai, temos que perguntar a ele. Por que Deus não me responde? Eu não sei. Ele não me falou por quê. Vamos perguntar para ele. É claro que é possível a resposta demorar a chegar. Deus sabe que tem horas que estamos precisando manifestar nossa paciência, precisando manifestar nossa perseverança. Se tudo o que não vem logo que desejamos faz com que desistamos de buscar, então é um sinal e uma evidência de que não estamos prontos. Nós precisamos colocar em ação. Deus nos leva a colocar em ação muitas vezes a perseverança, a paciência. Muitas vezes isso acontece. Mas é claro que se vamos para a oração na dúvida se aquilo é a vontade do Senhor, então é de se esperar que a nossa confiança seja abalada mesmo, e não encontraremos conforto em um versículo como esse. Já que o versículo foi escrito para que a gente tivesse conforto e descanso e confiança na oração, se a gente vai na dúvida para a oração, a gente não consegue encontrar descanso nesse versículo. E essa é a dificuldade de quase todos nós cristãos. Não saber se o que pedimos está de acordo com a vontade de Deus. Aí a gente pensa o quê? Pode ser que Ele tenha algo melhor para mim do que eu estou pedindo, não é? A gente sempre fala isso. Usa essa desculpa. Deus não deu porque Ele tem algo melhor. Até gente do mundo já está usando isso aí, já está falando assim também. Não, bobo, não veio porque Deus tem algo melhor para você. Como se ele soubesse de alguma coisa.
Eles não sabem de nada. Eu ouvi alguém falar isso, achou bonito, estão repetindo. Eles não sabem de nada. Pode, mas pode ser, pode, mas não é isso que o apóstolo João está tratando. Esse pensamento é um indício de que estamos na dúvida. E onde há dúvida, a fé se retrai. E acontecendo isso, é bem provável que não alcancemos muitas respostas dos nossos pedidos. Se cada um de nós formos sinceros e formos fazer uma confissão, e vamos falar no padre lá, vamos confessar. Aí cada um entra ali, meio que demora aí 2 pessoas por dia. Me contem coisas que você já desejou, que já pediu, e que a gente sabe que não é contra a vontade de Deus, e você nunca alcançou. Todos nós acho que vamos ter. Porque faltou um pouco de fé. Faltou firmar a fé. A fé se retraiu, a dúvida chegou e nós nos retraímos. E nós ficamos, isso aqui está bom. Eu quero lembrar a todos que a oração da fé é diferente de outras orações que nós fazemos. Porque parece que partimos do princípio de que não é possível conhecer a vontade de Deus. Se vocês agirem como eu agi na aula de teologia sistemática no primeiro dia, que foi uma imaturidade, né? Era cru, eu nada sabia quando eu fui para lá. Então demonstrou a minha imaturidade. Então a gente parte desse princípio: não é possível conhecer a vontade de Deus. Não cremos muito nisso, de que seja possível conhecer propriamente a vontade de Deus. E se nós por acaso cremos, se a gente aperta alguém para você crer que a vontade de Deus existe, se Ele quer ela, aí a gente fala até que sim, mas não dedicamos tempo e esforço para descobrir a vontade de Deus. E deixa para lá. A Deus não quis dar, então não era a vontade dele. Mas, meus irmãos, como se descobre a palavra de Deus? Já dei a resposta. Como se descobre a vontade de Deus? Como se descobre? Tem jeito de descobrir a vontade de Deus? Como se descobre a vontade de Deus? Pela santa palavra dele. Diga amém. Amém. Recebida e guardada no coração, na vida e na vontade. Em segundo lugar, pelo Espírito Santo, quando aceito a sua habitação e liderança na minha vida. 2 coisas que você pode saber a vontade de Deus. Quando nós estamos envolvidos em determinada situação que nós queremos muito, nós não ouvimos a palavra de Deus senão o Espírito Santo. Não é verdade? Nós estamos tão envolvidos naquilo, os nossos sentimentos estão naquilo ali, que se alguém chegar e falar assim, isso aí não está muito certo não, você até briga. Porque nos envolvemos com aquilo ali, as emoções estão envolvidas, os sentimentos estão envolvidos naquilo ali, e nós não queremos dizer não para aquilo mais. A coisa está encaminhada para aquele negócio ali. E a gente não quer saber, então deixamos de saber a vontade de Deus. E entramos em determinadas coisas que depois a gente sofre as consequências. Mas saiba disso e guarde isso no seu coração. 2 maneiras de saber a vontade de Deus: pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém. É assim que aprendo se minha petição está ou não de acordo com a vontade de Deus. Vamos ampliar o conhecimento sobre isso. Sem dúvida alguma, o Senhor tem coisas nele que não revelou para ninguém. Por quê? Claro, não tem como um ser humano conhecer a Deus plenamente, né? Ele é eterno. Nós somos seres finitos ou infinitos, mas não eternos. Não tem como um ser humano dissecar a Deus, levá-lo para um laboratório e estudar a Deus. Jó afirma isso várias vezes no
outro livro que leva o nome dele. Por exemplo, 23, 13. Vamos ver lá rapidinho? Jó 23, 13. Corriga a Bíblia, quem achar ali. Bora. O tempo vai acabar, vai perder o prêmio. 23, 13, eu tenho aqui. Contudo, Ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? A minha tradução diz isso. Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. Na minha tradução diz isso. Como é que você pode levar uma pessoa dessa para um laboratório e estudar ela? Também nós sabemos o apóstolo Paulo falando dessa grandeza e infinitude divina. Em Romanos capítulo 11, ele diz lá: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Romanos 11, 33. Quem primeiro deu a ele para que ele seja restituído? Está vendo? Porque dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Amém, Jesus. Esse é o Senhor. Agora, quando dizemos que não tem como conhecer Deus plenamente, não significa que não conhecemos nada dele, ou que o conhecimento que nós temos dele seja insuficiente, de maneira alguma. O que nós sabemos sobre Deus é o que precisamos saber, e a cada dia mais que o crente piedoso se entrega ao Senhor, mais e mais vai conhecendo a Ele, se aprofundando no conhecimento dele. Jesus, na sua oração lá, que a gente falou semana atrasada, João 17, verso 3, e a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheçam a ti só, e ao Filho a quem enviaste. Conhecer a Deus. Glória a Deus. Isso é a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem, não temos o conhecimento pleno, mas temos o conhecimento suficiente de Deus, como também temos o conhecimento que temos dele, é o certo. Porque a Bíblia nos fala sobre Deus, mesmo que não seja tudo, é o certo. E é bom deixar claro também que novas revelações ou conhecimento acerca de Deus não entrará em conflito com o que já sabemos sobre Ele. Pelo contrário, qualquer coisa nova que por acaso aparecer aí é para confirmar o que já está escrito acerca dele na sua palavra. Amém. Glória a Deus. Mas existe sim uma vontade secreta de Deus? Sim. Como eu estou dizendo, a gente não sabe tudo de Deus. Então Deus tem vontades secretas que Ele não revela para ninguém. E alguma dessa vontade poderá entrar em desacordo com a nossa oração? Pode, mas a gente não está falando dessa vontade. Quando o crente ora, ele não prescruta a vontade secreta de Deus. Nós conhecemos a Deus e a vontade de Deus primeiro pelo quê? Pela palavra. Quando você vai para a oração, a maneira de Deus te ouvir é segundo a vontade dele, é pela palavra de Deus, o conhecimento que você tem pela palavra de Deus, o conhecimento da vontade de Deus que está escrito na sua palavra. Então quer dizer que nós devemos orar segundo a palavra de Deus, para que oremos segundo a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Como disse, o que Deus quer que saibamos, Ele nos dá em sua bendita palavra. Como podemos querer algo que está no secreto de Deus, se nem ao menos começamos por aquilo que está revelado? Porque tem gente, os esotéricos, né? Eles são assim, conhecimento, mistérios. Eles gostam dessa palavra, eles gostam desse nome, mistério. Teve até um programa, uma época, na novela, né? Fala mistério. Não assisto novela não, mas eu lembro. O pessoal, né, vira febre. Aí o pessoal fala mistério. E o pessoal gosta desse negócio, gente, né? Mistério. Gosta, se todo mundo souber, não é mistério mais, velho.
Não é não? Mas os esotéricos são assim, os gnósticos, da época de João mesmo, que ele escreveu essa carta aqui, ele estava enfrentando esses problemas. Um grupo de pessoas que era de dentro de igreja, que falavam dos mistérios de Deus, que não são para todas as pessoas. Isso enche o povo de curiosidade. Né? Esoterismo, os mistérios do horóscopo. Né? Tem uma pessoa aqui que gostava do horóscopo, né? Não levanta da cama sem ouvir o horóscopo, porque não sabe se tem que levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo. Então, são mistérios, e as pessoas gostam desses segredos revelados. Olha só, isso aguça a curiosidade da pessoa, e ela quer. Algumas seitas por aí tratam disso. E aguçam os ouvidos e a curiosidade das pessoas, de maneira que elas querem saber do que se trata, já que a mistério não é para todos. Então os gnósticos aqui da época de João falavam isso, esse conhecimento que Jesus deu apenas a um dos apóstolos. Aí um outro grupo dizendo que deu a um outro apóstolo, aí já virava confusão. Mas não é assim? Nós precisamos, irmãos, procurar saber o que já está revelado nas Escrituras. Não vamos querer saber mistério de Deus, que Ele não vai revelar. Tem coisa que é dele. Que é dele e Deus lá, dos três lá, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. E não vai passar para ninguém. E na Idade Média teve um Erasmo de Roterdã. Escreveu um livro chamado Elogio à Loucura. Não sei se vocês já ouviram falar. O Elogio à Loucura, porque trata da insensatez de muitas pessoas da igreja romana naquela época que queria entrar nesses mistérios. Iam para os púlpitos falar de mistério, coisa que eles nem sabiam. E uns ficavam elogiando os outros entre si, enquanto a igreja de nada sabia, porque além que a pregação era tudo feita em latim. Então as pessoas entravam e saíam do culto sem saberem de nada. E eles ficavam se elogiando entre si, procurando a glória dos homens. Então esse livro, Elogio à Loucura, fala um pouco sobre isso. Ele falando contra esse tipo de situação que não leva edificação para ninguém. Mas Deuteronômio 29 fala isso, que as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós, aos filhos dos homens. Então vamos ficar com aquilo que o Senhor revelou para nós? Amém. Nós podemos até mesmo dizer que nesse caso temos que ter a fé como de uma criança, aquela que acredita em seu pai. Não sei se você já fez uma experiência com seu filho quando era criança, quando era pequeno, né? Já começando a andar. Mas eu mesmo já fiz isso. E eu acho que todo mundo fez e todo mundo sabe. Se colocar uma criança num lugar alto assim, e quando ela ficar na laje, você ficar aqui embaixo, ela pula. E ela pula. Né? Ela vai porque ela confia no pai. Confia, não? Agora, se eu estiver na laje, se você estiver ali e mandar eu pular, eu não vou, não. Vai cair nós dois. A não ser que seja o Júlio César, ó. O Elton também, o Rogério, né? Os outros aí eu não vou confiar, não, viu, mano? Não sabia também, não vou confiar. Viu? Pois é, mas a fé tem que ser dessa, como de uma criança que acredita em seu pai. A criança simplesmente confia em seu pai, se atira nos braços dele, pois sabe que ali se sentirá segura. Essa é a mesma confiança que o Pai Celestial deseja que desenvolvamos em relação àquilo que Ele falou em sua palavra. Irmão, Deus está procurando faz tempo gente que confia em sua palavra, do jeito que ela está escrita, e a sua palavra garante que Ele ouve a oração da fé que o crente tem naquilo que Ele disse nela.
Nessa palavra, o Pai revelou, por meio de suas promessas gerais, os grandes princípios de sua vontade para o seu povo. O que é que o Filho tem que fazer então? Ele tem que pegar essas promessas e aplicá-las às circunstâncias especiais de sua vida, naquilo que a palavra está dizendo. O que acontece, o problema que nós temos enfrentado hoje, eu não sei se está enfrentando mais, é que as pessoas estão desprezando agora a palavra de Deus. Nós chegamos numa época em que isso é do mundo, tudo bem, é de um modo geral, as pessoas estão evitando agora comprar os livros, porque você já baixa os livros na internet, coisas físicas, né? Então as pessoas estão evitando carregar a Bíblia agora para a igreja, que já tem a Bíblia no celular, que seja, mas pelo menos, no mínimo, consultemos a palavra de Deus. No mínimo temos, eu acho que ainda não chegamos no ponto de ter, chegamos, porque a coisa nova, ela vai num processo, né? Ela depende de um processo de adaptação. Então eu acredito, eu jogaria lá no jogo do milhão sim, né? Que a pessoa ainda que deixou a sua Bíblia, ela ainda não tem uma vida bíblica, uma leitura bíblica constante. Não chegamos nesse ponto aí, que é uma coisa nova, e é o que nós precisamos ter, ou que nós não deveríamos ter deixado de ter. Quando os reformadores foram um dos primeiros a traduzir a Bíblia para a língua das pessoas, língua vernácula, eles tinham a intenção de que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus e que elas soubessem o que Deus tinha para elas. Não que elas interpretassem por si mesmas, porque ali de interpretação nós estamos vendo a bagunça aí que está dando. Cada um está criando uma doutrina nova e disseminando. A reforma não teve esse propósito de que cada um tivesse a livre interpretação, mas cada um tivesse a palavra de Deus para estar ali consultando, estar ali se enchendo, estar ali sendo edificado e confirmando com aquilo que ela ouve na pregação dentro da igreja. Então tudo que o crente pede, dentro dos limites dessa vontade revelada, é possível saber se está de acordo com a vontade de Deus, e assim sendo, ele pode sim esperar uma resposta. Amém. Temos na palavra de Deus as mais preciosas promessas de graça e poder. Você acredita nisso? Amém. Instruções de como ele trabalha, o Senhor trabalha, de como o seu povo pode trabalhar, que ele chamou o seu povo para trabalharem juntos na obra dele, cumprirem o plano dele. E aí, à medida em que a fé vai se fortalecendo, ela apela para o cumprimento de uma promessa geral em um caso específico seu. Aí você pode ter certeza de que a sua oração foi ouvida, pois está totalmente de acordo com a vontade de Deus. Amém. Só precisamos saber que a percepção da vontade de Deus é algo para ser discernido espiritualmente. Irmão, não é intelectualmente. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Parece loucura. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Ele nem tem como, ele até tenta, mas ele não tem o Espírito de Deus. Estou terminando de fazer uma leitura de Hudson Taylor antes dele ir para a China. Ele estava, falei com os irmãos aqui, ele estava estudando medicina e já estava atuando na área da medicina. Então ele começou a tratar de um homem que estava próximo à morte, estava com uns problemas nos pés e precisava de estar trocando diariamente ali umas bandagens. Mas aquele homem há mais de 40 anos se declarando ateu. E era mesmo que pessoas da família eram cristãs, mas ele se declarava ateu. E ele ficava irado com quem quer que tentasse falar de Jesus para ele. Mesmo naquela situação terrível no hospital, quase moribundo,
ele não permitia, ele virava as costas, ele não permitia, ele impedia, e ele dizia que não queria, e as pessoas eram, claro, todo mundo é obrigado a atender à vontade do outro, né? Se você vai falar de Jesus para alguém fala, não, eu não quero saber disso, você precisa respeitar essa vontade. E assim era feito. Mas ele ficava incomodado com aquilo, ele começou a orar por aquele moço, todos os dias ele orava, todos os dias ele clamava a Deus, e ele começou a soltar palavras. E no início o moço virava as costas para ele, mas aceitou porque ninguém estava suportando aquele moço mais. Então foi levado para ele tratar. E ele, com todo carinho, com todo amor, ele tratava das feridas daquele moço. Isso chamou a atenção do moço, porque ninguém suportava o moço. Mas chamou a atenção dele, porque mesmo que ele falasse algumas palavras, ou ele fosse uma pessoa má, né? Que não estava satisfeito, nada estava satisfeito, com nada ele estava satisfeito, mesmo assim, um missionário estava ali, né? Cuidando daquelas feridas dele, com amor, com carinho, e ele ficava satisfeito. E com o tempo aí ele falou, eu vou começar a falar. Sabe por que eu faço assim? Eu faço assim porque eu tenho algo diferente na minha vida. Eu tenho Jesus na minha vida. Aí o moço virou as costas para a parede. Beleza. Aí no outro dia ele falava mais um pouquinho, uma frase. No outro dia falava mais uma frase. E orando. Até o dia em que ele estava também já um pouco chateado, né? Claro, mas ele orava. E ele falou, eu não vou falar nada. Não falar nada. Ele saiu, se foi em direção à porta, mas chegou na porta, ele parou e ficou pensando se falaria ou não. E ele olhou assim para o moço ficou esperando que ele falasse. Glória a Deus. Ficou esperando, porque ele já estava acostumado. Nem que ele virasse as costas, ele já estava acostumado. E Deus já estava trabalhando no coração dele. E ele olhou assim, quando viu que ele ficou, aí ele voltou e falou mais uma vez. E acabou que aquele moço se converteu. Aleluia. Aceitou a Jesus. Então, às vezes a gente pensa, essa pessoa não tem jeito, né? A gente pensa, como ser humano, a gente pode até pensar assim. Nós precisamos orar, estar em oração por aquela pessoa, constante, e falar, né? Pedir a Deus graça para que a palavra penetre naqueles corações. Amém. Nesses corações aí que vocês têm pessoas, né? Aí na sua mente que você está lembrando, deve estar lembrando de alguém. Não se trata de uma questão então de lógica, que resolvemos mediante o argumento do tipo, se Deus disse isso, então tem que ser isso, vai acontecer dessa maneira. Nem todo crente tem o mesmo dom, a mesma vocação e até mesmo a mesma fé. Embora a vontade geral revelada na promessa seja para todos, cada pessoa há uma vontade específica e diferente que se adequará ao propósito e à vontade de Deus. E aqui temos a sabedoria dos santos para saber essa vontade específica de Deus, segundo a medida da graça dele, e para pedir em oração apenas o que Deus preparou e tornou possível a cada um. Essa sabedoria vem a nós através da habitação do Espírito Santo, que nós já vamos começar a falar agora, e a aplicação pessoal dessas promessas gerais para as nossas necessidades especiais. É necessária então a liderança do Espírito Santo na nossa vida. Liderança. Não basta dizer eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Todo mundo e qualquer pessoa pode dizer, mas o Espírito Santo é o líder da sua vida. É outra história. Então falamos da palavra e agora do Espírito Santo. Acontece que há muita gente que pensa que tem os dois, né? Ou pelo menos um deles. Mas eu tenho a Bíblia, mas eu leio a Bíblia, mas eu tenho o Espírito Santo. E mais uma vez apelo para a nossa compreensão. É a união dos dois que tira os obstáculos para sabermos a vontade de Deus. Amém. Alguns buscam a vontade de Deus num sentimento interno, né? Interior, estou sentindo. E diz que foi Deus. Quantas vezes você ouve isso? Ó, Deus me falou isso e isso.
Você sabe que não é nada. A pessoa até já está acostumada a ficar falando isso. Ela nem tem mais crédito. De tanto que ela fala isso. Ó, Deus me falou assim, assim, assim. Não é? É um negócio chato, né? É um negócio chato. Quando você vai a uma pessoa que você nem conhece, sim, e você sabe que é uma vida de qualquer jeito. Ah, Deus me falou isso, isso e isso. Para você. É um negócio constrangedor. Para mim, é constrangedor. Às vezes Deus fala mesmo. Mas para quem? Para quem busca a sua palavra e busca a liderança do Espírito Santo na sua vida. Aí já vão seguindo os rumos convictos de que Deus lhe falou por meio do Espírito Santo, quando isso não é verdade. Outros chegam a buscar algumas respostas na palavra, mas ao mesmo tempo se fecham à voz do Espírito Santo que neles habita. Tem pessoas que têm sentimentos que Deus traz a nós, irmãos, que realmente Ele que traz. Nós vemos em tragédias, quando às vezes você vai ver tragédias que aconteceram e pessoas que ficaram livres das tragédias. Você vê lá, eu tive um sentimento ruim nesse dia e eu não peguei esse ônibus, eu não entrei nesse avião, aconteceu um negócio e isso aí é uma coisa. Se você um crente falando sobre isso, ou mesmo que não seja um crente, mas é uma pessoa que Deus vai ter um propósito de salvação, tem já um propósito de salvação na vida dela, mas ainda não chegou o tempo, né? Então Deus dá alguns livramentos. Eu estou dando um exemplo, não é só isso, mas estou dando um exemplo para os irmãos entenderem que são coisas que podem acontecer. Sentimentos que o Espírito Santo pode trazer à vida das pessoas, que livra ela de uma morte, que livra ela de um acidente. Mas não apenas isso, mas também com relação à vontade de Deus que você está buscando. Nós não podemos ficar apenas na letra da palavra sem o Espírito dela. Jesus reclamou isso com os fariseus. Jesus disse que eles ficavam apenas com a letra da lei e não davam abertura ao Espírito da lei. Os dois devem andar juntos, irmãos. Somente nesses dois, a palavra e o Espírito, iremos conhecer a vontade de Deus e orar de acordo com ela. É no coração que os dois devem ter lugar em nós. Não é nada de fora, mas de dentro, que vem do despertar da palavra pelo Espírito Santo. Amém. Jesus disse um dia assim: a palavra que eu vos digo é espírito e vida. Vocês estão comigo, hein? Amém. Isso quando vocês falam amém. A palavra que eu vos falo é espírito e vida. Quantas pessoas não deram crédito ao que Jesus falou? Não é? Quantas vezes Jesus falou: olha, eu tenho vos dito, mas vocês não creem em mim. Não creem que eu estou falando do Pai. Não esperemos ter discernimento dos casos específicos sem esses dois fatores. Mas com esses dois poderemos chegar ao Pai com ousadia, com intrepidez, conforme está lá em Hebreus, né? No capítulo 10. Adentrar os santos dos santos com intrepidez. Amém. É através desses dois que a minha vida encontrará direção e me submeterei a essa direção, pois ela vem deles. Amém. Eu quero que os irmãos imaginem. Talvez começamos a perceber o prejuízo incalculável nosso que damos a nós mesmos ao pensar que é bem possível que quase todas as nossas orações não tenham resposta porque não estão de acordo com a vontade divina. Então a gente não se preocupa com isso. Então a gente tem um prejuízo porque a nossa oração não é ouvida. Às vezes nós não vamos para a oração, às vezes nós desistimos, às vezes nós tem crentes que fazem isso: estou cansando a Deus. Mas da próxima vez eu vou perguntar assim: onde é que Deus cansa? Onde é que está escrito que Deus cansa? Você está cansado, mas Deus não. Você está cansado de pedir e ainda não ter chegado. Ou você nem chegou a cansar,
Você queria ver logo na primeira. Você queria, não, Deus conhece o meu pensamento. Eu queria que Ele me desse. Mano, é assim que funciona, não. Nós não estamos no mundo mágico. Nós estamos no mundo real. E Deus nos trata como seres reais. Lembra de Tiago 4,3 que diz que pedimos e não recebemos. Por quê? Não pedimos direito, não pedimos corretamente. Esse é um dos motivos. Mas exatamente aí nós deveríamos perceber que Deus, o Pai nosso, está dizendo que há algo errado com a nossa oração, que devemos mudar. Ele deseja que aprendamos a confessar essa falta sempre presente em nós e vamos para a oração da fé, a oração que prevalece, e que também precisamos perceber que a retenção da sua resposta, o fato de Ele não estar nos dando a sua resposta, é para o nosso próprio bem, para o bem da nossa fé, para que aprendamos a ser o que Ele quer que sejamos. Você precisa acreditar nisso, irmãos, que isso é realmente verdade. Deus vai nos dar o que vai ser dado quando estivermos prontos para receber. Amém. De vez em quando, Ele dá um exemplo de conceder algo a algumas pessoas e elas jogarem fora, só para a gente ver. Ele não vai fazer isso com todo mundo, mas tem gente que recebe coisas de Deus e depois esbanja, joga fora, desconsidera e desvaloriza. E Deus de vez em quando faz isso, só para os santos perceberem que essa não é a melhor forma de Deus agir. Porque se nós estamos querendo algo, é como nós sempre falamos aqui, é a geração passada, a diferença da geração passada e dessa geração. Tudo que você dá a essa geração não está bom. Esbanja, joga fora. Você quer, irmão, como é que era na nossa época? A gente ia num lugar e a gente ficava doido para ter uma comida, né? Porque a gente não tinha comida direito em casa, né? Nossa época era assim. Hoje a gente vai num lugar com os meninos, eu vou falar dos meus mesmo, falar que aproveita, né? Nós estamos numa festa, falar que não quer brincar. Na hora de ir embora, eu não comi. Né? Claro, agora passou o prazo. Aí chega em casa sem comer. Estou dando um exemplo, mas não é só isso. Antigamente, como é que era, irmão? Você tinha que ter um lápis para o ano inteiro. Na escola, né? É para o ano inteiro. Esse negócio de ficar fazendo contas de lápis toda hora, o lápis ficava rapidinho. Não tinha dinheiro para comprar, não. Mas não, as crianças ganham hoje 2, 3, 4 lápis. Daí um mês já sumiu um, o outro já está no toquinho. Usa o toquinho. Eu não entendo como que chegou, sumiu um, o outro já está no toquinho. Eu não consigo entender, meus irmãos, esse negócio. Então, quando a gente tem certas coisas demais, a gente não valoriza. O que eu estou querendo dizer? Mesmo as bênçãos de Deus são assim também. Há pessoas que não valorizam, que elas nem sabem o que querem, elas nem sabem o que pedem. Nós devemos nos concentrar na vontade de Deus para a nossa vida e na nossa vontade também para se adequar à vontade dele. Porque não é pecado você ter a sua própria vontade, desde que você se adeque à vontade dele e não fique insistindo numa coisa que todo mundo já sabe que aquela não é a vontade de Deus. Amém? Amém. Para nós concluirmos então, que consigamos compreender essa lição de hoje, que paremos de achar que tudo se encontra na vontade secreta de Deus e por isso a gente não vai conseguir saber realmente qual é a vontade dele para nós, vamos desistir. Não. Que creiamos que temos condições sim de saber se a nossa oração está de acordo com a vontade dele, que entreguemos nosso coração para ter sua palavra habitando em nós, que sem reserva renunciemos a nós mesmos
nos entreguemos ao Espírito Santo que já habita em nós, mas que abramos nossos ouvidos espirituais e levemos em conta todas as orientações que Ele nos concede, pois é assim que podemos desfrutar de bênçãos sem igual, uma variedade de bênçãos que ainda não aconteceu conosco. Você consegue acreditar que tem bênção que vai te encher mais de gratidão, de alegria, te dar uma qualidade de vida não só espiritual, mas uma qualidade de vida melhor que você não recebeu só porque está faltando ter esse discernimento? E Deus quer e tem para dar. Amém. Glória a Deus. Uma última coisa. Há alguém que pode pensar que Deus conceder esse direito todo ao homem, está concedendo demais, né? E o homem não sabe lidar com isso. Mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa: todo direito colocado à disposição do homem está em Jesus Cristo. Aleluia. Deus não é um bobo. Deus não é bobo. Não tem esse ditado de Deus não dá asa à cobra? É o ditado certo. Deus não é bobo para ficar dando tudo assim para todo mundo, de qualquer jeito e sem critérios. A chave de todo o poder na oração é em Jesus Cristo. E quando entendemos que Ele está conosco, assim como Ele está com o Pai, Ele diz: eu e o Pai somos um. E na oração Ele diz: Pai, eu quero que Eles sejam um comigo, assim como eu e o Senhor sejam um. Não, assim como eu e o Senhor somos um. Não foi isso que a gente leu esses dias? Amém. Então, assim como Ele é com o Pai, somos um com Ele e com o Pai, como Ele disse que seria. Aí a gente vai ver como é natural e seguro que aqueles que permanecem nele recebem esse poder. É Cristo, o Filho, que tem o direito de pedir o que Ele quiser. É o Filho que tem esse direito. É por meio, então, como que nós adquirimos isso? Por meio da nossa permanência nele e a dele em nós. O Espírito Santo coloca dentro de nós os desejos dele. Aí nós sabemos orar como convém, nós sabemos orar segundo a vontade de Deus, oramos no nome dele, não tem como não receber a resposta. Amém. Amém. Vamos fazer isso agora então. Orar ao Senhor para recebermos a resposta. Eu queria que você orasse. O que você tem de específico? Vamos ficar de pé. Depois a gente vai terminar, vai sair. Vamos orar com fé. Algumas coisas são específicas, às vezes não dá para você.